E eu queria, na verdade, dar um pontapé para essa live. Hoje um pouco mais saudosa, eu precisei fazer aqui uma meditação, uma oração. Eu gosto muito de fazer sempre, antes dos meus atendimentos, antes das minhas palestras, antes das lives, né? Seja ao vivo ou seja presencialmente ou gravado. Mas hoje em especial, né, com a notícia do falecimento de um amigo, de uma pessoa próxima, eu fiquei um pouco mexida, né, com a sensação, com a experiência, inclusive com a forma como aconteceu, né? E eu acho que é muito relevante para a gente, porque faz uma alusão muito grande aqui ao conteúdo e a esse olhar sobre a ansiedade na nossa vida, né? Então, esse colega, ele optou pelo suicídio e a gente tem uma visão. Lembra que ontem eu falava sobre, às vezes, a gente rotular algumas coisas na nossa vida, na cultura, no comportamento das pessoas, na sociedade, né? E esse rótulo, ele acaba por criar alguns estereótipos relacionados a algumas coisas. E dentro desse tema, que é tão sério, e às vezes tão pouco olhado, falado por nós, né? Existe uma gravidade aí, é claro, uma causa, que é a própria ansiedade e a própria depressão, que foram os tópicos que eu trouxe para a gente aprofundar e se conhecer dentro desse movimento. Então, muitas vezes, num olhar superficial, a gente tem a ideia do que leva uma pessoa, às vezes, a cometer o suicídio, como uma coisa muito vazia ou, às vezes, fraqueza da pessoa, até um nível de julgamento, tentando entender o que ocasionou, por quê, para quê, né? E a gente foge dessa proposta de percepção, de olhar para si mesmo e de entender as causas de tudo isso, para que a gente possa crescer, evoluir, se desenvolver na vida através das experiências, né? E eu percebo que grande parte das vezes, mesmo a gente não optando pelo suicídio diretamente, porque é uma tendência que às vezes a gente tem de buscar uma saída que seja imediata, que seja resolutiva, né? Pelo menos essa é a intenção. A pessoa que opta pelo suicídio, ela faz isso para fugir da dor, porque ela está com uma dor tão intensa que ela não sabe como lidar com aquilo, ela não está encontrando caminhos para lidar. Então, na verdade, o que ela quer fazer é matar esse sentimento dentro dela. E ela percebe ou acredita que esse é o único caminho capaz de resolver essa situação, né? Só que o que é grave dentro disso é que antes do suicídio existe toda uma construção ou então uma desconstrução de si mesmo, né? Dos seus valores, da sua felicidade, do contato consigo mesmo. A pessoa está tão desconectada dela que ela vai criando essa possibilidade, essa hipótese, esse caminho muito antes de optar pelas vias de fato, digamos assim, né? E isso tudo se origina dos pensamentos ansiosos, não é verdade? Se a gente for fazer uma busca do que causou, do que levou uma pessoa, por exemplo, a optar pelo caminho do suicídio, existe uma história de ansiedade e de depressão que estava ali envolvendo ela, às vezes por meses, anos, uma vida inteira, a ponto dela não conseguir mais sustentar isso, não conseguir mais lidar com essa situação, né? Então, hoje eu me percebi, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês também como um estudo de caso, um exemplo do que pode acontecer na nossa vida e o quanto é importante a gente olhar para tudo isso. Ontem eu estava um pouco eufórica com o lançamento, né, da Semana da Ansiedade e a Serenidade. Tinha muitas coisas para compartilhar, eu estava feliz. A euforia, que é aquele estado, né, que deixa a gente mais elétrico, ele estava presente. Mas depois que passou a primeira live, quando eu cheguei em casa, hoje eu fui preparar o conteúdo, eu acordei diferente. Eu já acordei, me percebi angustiada, percebi que eu já não estava mais naquele sentimento de ontem, que alguma coisa já estava diferente. E aí eu já me dei conta que seria o meu próprio laboratório, porque é muito interessante quando a gente entra nesse mundo terapêutico, a gente vai experimentando muito daquilo que fala para as pessoas, daquilo que faz. Então, já contei isso para vocês ontem, né? A minha trajetória também envolveu ansiedade, envolveu depressão, envolveu pensamentos suicidas e muitas coisas que me bloquearam por bastante tempo. É justamente por isso que eu estou trazendo essas reflexões para vocês, por já ter passado por essa experiência e por saber também como sair dela. Mas o fato é que ontem, né, de ontem para hoje eu já me percebi diferente. Até comentei com meu marido, a angústia chegou, se fez presente. E eu passei o dia insegura, até eu estava comentando com uma pessoa que está assistindo as lives hoje à tarde e também com a minha tia, que mandou uma mensagem para mim dizendo que tinha gostado muito do conteúdo.
E eu comentei o quanto era importante para mim, naquele momento, receber essas mensagens, porque os pensamentos eles estavam ali. E quando a gente olha para os sentimentos, a gente começa a perceber também os pensamentos que estão ali atrás. Mas o fato é que eu passei o dia fazendo algumas coisas, compromissos que eu precisava fazer, e eu não parei para dar atenção para isso. Quando eu fui dar atenção foi no momento da criação do conteúdo, porque eu já tenho um esboço, mas em cima da hora eu gosto de clarear na minha mente aquilo que eu vou trazer para vocês como reflexão. E aí eu fiz aquilo que eu propus que fosse feito no encontro de ontem, estar consciente. E quando eu tomei consciência do que estava acontecendo, quando eu parei, comecei a refletir, eu percebi que tinha um monte de gremlins ali dentro de mim. Quem já leu o livro acho que é Brené Brown, eu não lembro exatamente o nome dela, mas a obra é maravilhosa, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Ela fala dos gremlins. Que tem um filme, né? Não sei quem já assistiu, um filme bem antigo onde tem aqueles bichinhos lá, os Furbies, só que eles são do mal, digamos assim, e eles ficam aterrorizando as pessoas, ficam atormentando elas. E a mesma coisa que acontece com a gente foi o que aconteceu comigo hoje. Quando eu percebi, eu estava com os gremlins ali me atormentando, a ponto de passar pensamentos pela minha cabeça. Não adianta fazer nada disso, eu não estou ajudando ninguém, tem tanto conteúdo já na internet, o que eu falo não é tão relevante assim, as pessoas não vão gostar. Até comentei que ontem tinham 20 pessoas, hoje vai ter 10, amanhã vai ter 5, no último dia já não vai ter mais ninguém. Olha os pensamentos que estavam ali rondando. E aí eu parei para perceber que era uma experiência nova que eu estou me colocando, né? É claro, eu já faço cursos, lives, mas eu estou aprofundando, eu estou oferecendo mais, eu estou indo além. E aí eu me dei conta, falei, gente, são 7 dias que eu vou estar ali disseminando conteúdo, reflexão, aprendizado. E aí os sentimentos, eles vieram. E esses sentimentos, eles vieram carregado de pensamentos, né? Que bom que te ajuda, Mari, fico realmente muito feliz. Helena pensou que era só você? Não, eles estão aí presentes. Só que antes, gente, esses pensamentos eram muito mais fortes, tá? Eu vou dizer para vocês que eu vivi muito tempo sem me permitir muitas coisas, meio no anonimato, porque eu acreditava fortemente que eu não era capaz, que eu não dava conta, que eu não merecia, que eu seria julgada. Essa ideia de ser julgada é uma coisa que sempre esteve presente comigo, até que eu comecei a dar atenção para ela. Essa é a grande diferença. Então hoje, quando eu me percebi nesses pensamentos ansiosos, é justamente por isso que eu quero trazer o exemplo para vocês, eu me centrei, parei um pouco e vim conversar comigo, né? Com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, a ponto de identificar que existia ali dentro de mim esses gremlins que eu falei, mas um monte de ideias pré-concebidas a meu respeito, né? Que em algum momento da minha vida eu absorvi, eu acreditei que aquilo era verdade e trouxe naquele momento ali como uma forma de me proteger. Porque a sensação é que quanto mais eu me expor, mais eu vou ser julgada, mais eu vou ser criticada. E então foi o exercício da autoconsciência. Naquele momento eu fui a minha própria terapeuta. E eu comecei a harmonizar nesses pensamentos qual era a ideia real. Eu lembrei do meu propósito de ser trabalhadora da luz. Eu lembrei de que eu sou um ser em aprendizagem, em crescimento, que talvez o que eu traga aqui não seja, né, o suprassumo do conhecimento sobre ansiedade, mas que ainda assim existe muito valor e pode ajudar muitas pessoas naquilo que eu estou oferecendo, como eu já estou vendo aqui nos comentários, né? E fico bastante feliz porque isso fomenta aquilo que eu estou buscando trazer para mim, pensar, refletir. Então essa experiência, ela me fez, e interessante, gente, porque como consequência me gerou uma dor de cabeça. E a gente acha que não, mas quando nós paramos para analisar, todos os sintomas físicos, eles têm anteriormente alguma questão emocional ali envolvida. Pode ser inconsciente, a gente não percebeu, mas está ali presente, tá? Eu tô contando essa história para mostrar para vocês que é possível, né? Que eu sou um ser humano como qualquer um, mas que é possível a gente alcançar a serenidade, né? E depois eu recebi a notícia que eu comentei aqui no início, que mexeu um pouco comigo, mas eu consegui fazer a escolha de estar aqui presente, aqui e agora, oferecendo o que eu tenho de melhor, porque eu decidi fazer isso. Então é uma escolha consciente, é acessar a consciência. Do contrário, o que teria acontecido há um tempo atrás? Se eu não tivesse esse conhecimento e não tivesse aplicando isso, eu teria entrado nesse sentimento, como já aconteceu. Já aconteceu há um tempo atrás, alguns anos atrás, nem sei que período foi, de eu
achar ou até criar que tinha caído a conexão da internet e desligar a live e não voltar mais. Né? Hoje passou pensamentos assim sobre a minha cabeça. Ah, mas e se eu cancelar? E se eu não fizer mais? As pessoas nem vão perceber. E aí foi a grande oportunidade de tratar alguns sentimentos que estavam ali escondidos, que por eu não ter me permitido uma nova experiência antes, ou estar nessa nova experiência, eles não tinham aparecido. Então foi o meu momento de curar isso, foi o meu momento de olhar para mim e silenciar, conversar comigo mesma e trazer para mim a minha melhor versão, né? Ou a versão que eu estou tentando construir, desenvolvendo. Então esse momento aqui, ele é muito oportuno porque é um movimento de dar e receber. Tudo que eu compartilho com vocês, eu estou ganhando demais, aprendendo demais. E eu acho que isso é muito valioso, né? Então, vamos lá ao conteúdo em si, a teoria, mas a teoria ela precisa ser levada para a prática. Essa é a parte mais importante, é por isso que eu falo para vocês sobre a relevância. A terapia ela precisa ser, e essa aqui com certeza é uma sessão de terapia, gente. Inclusive eu tô pensando na possibilidade de fazer uma sessão de terapia durante esses 7 dias aqui. Se alguém se candidatar, quiser, pode me mandar um direct depois. Dani, eu quero fazer uma terapia com você ao vivo. Quem sabe eu coloco na pauta desses 7 dias. Tô pensando nessa ideia. Mas voltando aqui ao assunto, todos os nossos encontros, eles têm um objetivo. Um objetivo que começa pelo autoconhecimento. Então toda a teoria que eu estou trazendo para vocês tem essa proposta. Autoconhecer-se, se identificar, falar, caramba, eu tô fazendo isso, e eu tô fazendo isso de uma forma automática, e eu posso sair disso, né? Como eu estava hoje, mas decidi por fazer diferente para que eu pudesse estar aqui com vocês, certo? Então, nessa segunda aula, a gente vai falar sobre a ansiedade e como a gente aprendeu a lidar com ela. Eu não sei vocês, mas quando eu me descobri ansiosa, né, recebi esse rótulo, esse diagnóstico, digamos assim, veio aqui toda aquela sensação de que eu seria ansiosa para o resto da vida, que aquilo faria parte da minha personalidade e que não teria como mudar. Inclusive, eu ouço de muitos pacientes hoje, eu sou ansioso, eu sou depressivo, como se isso definisse o que a pessoa é. Olha só, ela sempre usa o termo sou, né? Porque ela tem a ideia que vai ser ansiosa para o resto da vida dela, que vai ser depressiva para o resto da vida dela, que isso não existe cura. Foi uma ideia que foi passada para a gente, realmente, de que a ansiedade ela é uma vilã, né? E ela tá ali como uma causa. Olha só que interessante esse pensamento e esse olhar, que é o que eu propus trazer para vocês, que faz toda a diferença quando a gente busca fazer um tratamento de ansiedade. Ansiedade, gente, ela não é a causa. E ela é tratada muitas vezes como causa. É como se você tivesse uma unha encravada, você vai lá tratar especificamente aquele lugar. Só que não é levado em consideração, não é condicionado a pessoa a perceber qual é a causa da ansiedade. Toda ansiedade tem uma causa. Todos os pensamentos ansiosos, os estados ansiosos, eles têm uma razão de existir, certo? Vou explicar um pouquinho mais para frente sobre isso para que você possa perceber a sua causa. Você vai poder identificar o que está causando os seus sentimentos ansiosos, tá? Fica aí comigo então, e qualquer coisa, vocês podem ir colocando dúvidas, perguntas que eu vou buscar responder todas sempre, certo? Então, nós aprendemos isso, que a ansiedade, ela é o problema em si. E aí o que nós fazemos? A gente vai tomar remédio, a gente vai fazer yoga, vai fazer meditação guiada para ansiedade, vai tomar chá, vai fazer qualquer coisa para tratar esse sentimento. Mas a grande questão é que antes da ansiedade aparecer, existe um fator gerador. Veja só, eu gosto muito de usar como exemplo o corpo. Uma pessoa que está com febre. Quando quem teve filho já passou por essa experiência, sabe como é que é. Quando você está com um filho com febre, o que você faz? Você dá um antifebril, você dá um banho para baixar a febre, cuida da febre. Mas, primeiro pensamento que vem, vamos ter que fazer um exame, levar no médico para ver o que está gerando a febre, certo? E aí, quando você descobre se é uma infecção, se é o dentinho que está nascendo, enfim, infinitas possibilidades. Você vai tratar aquela situação em si. E a febre, ela deixa de ser um fator primário, o de mais importância, não é verdade? Porque você está olhando para a causa. E quando você está olhando para a causa, você vai medicar aquela causa, você vai tratar aquilo ali, para que o efeito, que é a própria febre, diminua. Com o passar do tempo, conforme você vai tratando a causa, a febre vai diminuir, certo? Agora, o que acontece quando você fica só tratando a febre? Quando você dá antifebril,
de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas, e está ali tentando fazer com que a febre sane sem tratar a causa. É perigoso, pode acontecer alguma coisa muito grave, né? Dependendo do que está acontecendo no organismo da pessoa. É o que eu vejo acontecer com as pessoas aqui que vêm procurar terapia. Tem gente que trata a ansiedade 2 anos, 3 anos, 5 anos com medicamentos somente, né? Porque acredita que que a ansiedade ela se instalou como uma gripe, como uma doença, e ela está ali e não existe nada para ser feito de diferente. Nessa percepção sobre a causa da ansiedade, a gente consegue realmente tratar o que é importante. E aí o efeito, que é a ansiedade em si, ele tende a diminuir. Tem muitas pessoas que chegam aqui em consultório e pedem, eu quero tratar a ansiedade. Falo, tá. Aí eu começo a investigar a vida da pessoa, entender os comportamentos, né? Os pensamentos inconscientes dela. E ela fala, mas doutora, eu quero tratar a ansiedade, eu não quero tratar minha relação com meu pai, né? Minha relação com o meu trabalho, não é isso, é a ansiedade. E aí eu explico. A ansiedade é um efeito, é uma consequência. Quando nós encontrarmos a causa e a gente tratar a causa da ansiedade, como consequência a ansiedade vai deixar de existir. Por quê? Mais uma vez, trazendo um outro comparativo para que você entenda bem. A ansiedade, ela funciona como um alerta. Sabe aquela ideia que a gente tem de ser alertado? Você coloca um alarme na sua casa, no seu carro, para que quando alguma coisa de errado está acontecendo, alguém está invadindo, você saiba o que está acontecendo, você seja avisado? Então, a ansiedade ela tem essa função também. A Luísa está perguntando como identificar. Daqui a pouquinho já eu vou entrar nesse contexto e eu vou te explicar, tá? Se por acaso não ficar claro, você me pergunta de novo, por favor, tá bom, Luísa? Então, quando a gente coloca uma identificação, garganta não tá ajudando. Quando a gente coloca uma identificação, vai soar um alarme para mostrar que tem alguma coisa de errado acontecendo, né? Então a ansiedade também tem essa função na nossa vida. Ela é vista como vilã, mas ela é muito positiva, gente. Ela não é ruim, ela não é negativa como foi pintado, como muitas pessoas acham que é. E aí quando você fica tratando só, tentando desligar o alarme, o que vai acontecer? Quando o seu sistema for invadido, esse alarme vai disparar de novo. E vai chegar um momento que os medicamentos não vão resolver, que essa tentativa de desligar não vai resolver. Porque dentro de você tem algo dizendo, olha, não tá certo, tá errado, você tá fazendo coisas que não são saudáveis. Assim como a febre faz, né? Ela tem ali o seu mecanismo de alertar que alguma coisa não tá legal, que alguma coisa no seu corpo tá errada. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês percebessem hoje é parar de lutar contra os sentimentos ansiosos, porque eles estão ali para te mostrar que existe alguma coisa que precisa ser curada dentro de você. E enquanto você ignora isso, você vai ficar fomentando ou revivendo, ressentindo as causas porque elas ainda não estão sendo olhadas. Outra analogia que a gente faz é que a ansiedade ela parece um carteiro. Toda vez que o carteiro precisa te entregar uma correspondência, ele fica lá batendo na porta, ele fica buzinando, fica chamando. E enquanto ele não consegue entregar essa mensagem, ele não vai embora. Tudo bem que na vida real não é bem assim, né? Eles fazem até 3 tentativas. Depois, esquece. E aí a gente tem que ir atrás. A ansiedade, ela fica ali avisando, até que você olhe para o problema, para a situação. Quando você quer mascarar o problema e não olha, não sente, ou não vai buscar o que é a causa, a ansiedade vai fazer parte da sua vida sempre. Ela vai estar ali presente. E quer dizer que ela não vai voltar de vez em quando? Claro que vai, gente. É um sistema necessário para a nossa sobrevivência. Por exemplo, eu me considero uma pessoa curada das crises de ansiedade que eu tinha. Porque eu tinha sentimentos de angústia, de vazio, aquela sensação do taquicardia, aquela sensação de morte, vontade de não fazer nada, e ao mesmo tempo queria fazer tudo, era uma coisa muito maluca. Hoje, os meus sentimentos ansiosos, eles são pontuais e eu consigo ter domínio sobre eles. Porque como eu disse antes, como todos nós, eu sou ser humano, estou aprendendo, evoluindo, me desenvolvendo, tenho planos, projetos para a minha vida, e aí eu me percebo. Quando eu vou executar esses projetos, vou passar por uma experiência que o sentimento vem. E ele fala, será que você vai conseguir? Será que você é merecedora disso? Será que você vai dar conta? E isso é a própria ansiedade, tá? A gente já está entrando na causa, no olhar. No meu caso, o que causava os sentimentos ansiosos no passado era um sentimento de inferioridade, de não me sentir merecedora, de não me sentir capaz
de receber, de viver algumas coisas. Estava muito, na verdade, muito mais vinculado à indignidade, ao não merecimento, como se aquilo não fosse para mim. Hoje, como aconteceu, eu percebo um movimento de boicote no sentido de não passar pela experiência para não receber frustração, para não ser criticada, para não ser julgada. Então, hoje a minha ansiedade está relacionada a esse tipo de pensamento inconsciente. Eu já vou clarificar um pouquinho mais disso para vocês, tá? Mas o fato é, se a gente não olha para esse alerta, seja ele físico, pelos sintomas ou pelos sentimentos, a gente nunca vai descobrir ou tratar a causa. E a causa, ela é sempre profunda, né? Ela muitas vezes é inconsciente. Se você não faz aquele movimento que eu trouxe no encontro de ontem, de autoconsciência, você não vai perceber, né? A terapia ajuda muito, com toda certeza, mas se você procurar um bom terapeuta, ele vai fazer aquelas perguntinhas básicas, conscienciais, para que você vá buscando esse diagnóstico interno e para que você possa levar isso para a vida e perceber, opa, né? O que tem aqui que está sustentando essa emoção do que eu estou pensando a meu respeito, tá? Faz sentido, gente? Quem aí ouviu pela primeira vez essa percepção da ansiedade? Eu sei que tem alguns pacientes meus assistindo que já ouviram isso, né? Essa percepção de que a ansiedade é como a febre no nosso organismo, que ela vem para mostrar que existe alguma coisa que está equivocada, que nós precisamos olhar, tratar, resolver, para que assim esse alerta ele não precise mais estar sendo ali convocado pelas nossas emoções. Isso é uma percepção muito importante que pode mudar toda a nossa realidade. Abrindo um parênteses para falar sobre tratamento, gente. Quando nós entendemos que a gente está com sintomas de ansiedade, que você está tendo crises ou que você tem corriqueiramente a sensação de ansiedade, é lícito que a gente procure tratamento para isso. A mesma coisa acontece no exemplo da febre. Uma pessoa quando está com febre, não é legal que ela tome um antifebril, que ela vá cuidar daquela febre? A mesma coisa, o sentimento ansioso. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês não é ignorar as sensações, não é ignorar aqueles sentimentos, aquele aperto, aquela tristeza, a falta de ar, nada disso. Mas quando a gente fica só focado nisso, nesse tratamento é que é o problema. Porém, quando a gente trata a ansiedade, a gente está usando uma boia, né? A gente está criando uma ferramenta, um mecanismo para te ajudar a buscar a causa. Então, quando usar medicação? A gente deve usar a medicação porque é valioso demais, o remédio faz parte do tratamento do nosso organismo e se Deus permitiu que existisse é justamente para o nosso bem, para que a gente use bem. O problema é quando você passa 1 ano, 2, 5, 10 tomando remédio, achando que isso vai resolver a ansiedade. Mas o fato é que o nosso corpo, ele sente, quando nós temos pensamentos ansiosos, pensamentos depressivos, a gente altera toda a química do nosso organismo. Toda a parte hormonal, neuroquímica, produção de neurotransmissores, de serotonina, de dopamina, de cortisol, tudo isso se altera negativamente quando a gente tem pensamentos ansiosos. Então, imagina você vivendo isso por muitos anos. O seu corpo, ele já não sabe mais. Ele perdeu o caminho da construção saudável da dopamina, da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né? E aí, para que você reeduque o seu corpo, muitas vezes é necessário o uso da medicação. Mas eu volto a dizer, para tratar o efeito e não a causa. Então, a medicação, ela serve como uma boia. Tem pessoas que chegam em consultório que eu digo, por favor, procure um médico, um psiquiatra, né, que vai te ajudar a organizar os seus pensamentos, as suas emoções, até para que você consiga aproveitar bem a terapia. Porque a pessoa que está num estado ansioso e depressivo, porque as duas coisas se misturam muito, ela não consegue ter um bom aproveitamento. Eu brinco que eu não sou bombeiro. Às vezes as pessoas vêm aqui e querem uma resolução imediata, apagar o fogo das emoções. Mas não é assim que funciona, né? Então, algumas estratégias como a medicação, seja ela alopática, seja homeopática, porque existem também muitas possibilidades, né, de medicação. Elas vão ajudar a pessoa a se centrar um pouco organicamente para que ela consiga ter um bom proveito e centrar ali os pensamentos dela dentro daquilo que ela está fazendo, está querendo construir de olhar diferente, tá? E aí entram também as outras técnicas terapêuticas como o Reiki, que é uma técnica de harmonização emocional, energética, espiritual, o uso de atividades físicas, que é maravilhoso, gente. Não tem nada mais curativo
para a ansiedade, para sentimentos ansiosos, do que a prática de atividade física, seja ela qual for. Existem algumas que trabalham muito mais nessa questão de produção hormonal, de equilíbrio hormonal. Porém, quando a gente deixa de fazer isso, quando a gente deixa essa busca de lado, né, o corpo ele tem muito mais dificuldade de se reorganizar, tá? Então, o remédio, sim, é valioso, é muito importante, quando usado com sabedoria, com conhecimento, discernimento. Aí você trata o efeito, que é a ansiedade, e depois você vai buscar a causa, ou ali, né, simultaneamente buscando a causa, que é o que está acontecendo inconscientemente, que você vai trazer para a consciência, você vai tomar lucidez do que é que está causando esse sentimento ansioso. Principalmente a prática ao ar livre, que foi o que a Simone comentou aqui, bem lembrado, Simone. A prática ao ar livre, ela permite esse contato, a conexão com a nossa energia, porque nós somos seres energéticos, né? É importante lembrar disso, com a energia do fluido universal, a energia vital que está em tudo, e a gente faz essa reposição energética dentro de nós também. A prática ao ar livre, ela promove esse benefício, certo? Entendido o efeito, gente, a consequência, vamos agora aprofundar um pouquinho a questão da causa, tá? A Simone disse que o contato com a natureza ajuda a aliviar os pensamentos ansiosos, reduz o estresse, que ambos também atuam em conjunto. Exatamente. Então, isso traz um benefício muito grande. A gente já trouxe aqui um medicamento, porque isso realmente é um medicamento. Então, aqueles que têm preconceito com remédio, eu não quero ficar refém de remédio, você não precisa. Você vai ficar refém de remédio se você nunca buscar tratar a causa, tá? Mas para que você harmonize o seu organismo, os seus pensamentos, você precisa, o seu cérebro, a química cerebral, ela precisa de ajuda muitas vezes. Se você acha que vai dar conta sozinho, beleza, vamos lá. Mas às vezes a coisa tá tão crítica que a medicação ela vai ajudar. Ela só não pode ser a única alternativa, porque senão, a médio prazo, vai voltar tudo às vezes com mais intensidade, porque é o que muitas pessoas relatam, né? Que volta, quando para a medicação, volta o sentimento com tudo e a pessoa não sabe muitas vezes o que fazer. Então vamos lá, gente. Entendido essa questão, nós vamos agora buscar a causa, tá? A causa, ela está relacionada a pensamentos subconscientes. Deixa eu só ver o que a Hannah disse aqui. Mas e quando dá crise à noite? Quando encostamos a nossa cabeça no travesseiro? Aí, Hannah, são os pensamentos que estão automatizados. Você está ali no mecânico, né? Eles vêm. E se você não toma consciência de que você pode dominar eles e utilizar algumas estratégias que eu vou ensinar a partir de amanhã, você entra na ideia desses pensamentos e eles vão tomando conta de você. É como os gremlinzinhos ali, você deixa eles tomarem conta. No momento que você saber como conduzir e como você frear isso e ter o domínio sobre o que você está pensando, você vai ver que você consegue conduzir seus pensamentos para qualquer lugar, tá? O que dificulta isso é essa inconsciência, é não saber dessa capacidade. Mas depois que você sabe essa estratégia, amanhã eu vou ensinar algumas técnicas para vocês, tá? A técnica da caixinha, das meditações, da identificação, do acolhimento, ressignificação, tem bastante coisa interessante amanhã também. A gente já vai entrar no processo de tratamento, tá bom? Aguenta até amanhã, Hannah, a ansiedade vai ser muita. Vamos lá para a questão inconsciente, consciente? Eu gosto muito de fazer analogias para que fique claro como que funcionam as nossas emoções. Exemplos e analogia fazem parte das minhas sessões de terapia. O inconsciente, gente, ele funciona como uma panela. Pensa numa panela de pressão. Tudo que você viu na sua vida, tudo que você ouviu, tudo que você sentiu, desde que você estava lá na barriga da sua mãe, que você era uma célulazinha, você está colocando dentro dessa panela, tá? Tá tudo sendo armazenado ali. Conforme o tempo vai passando e você vai acumulando tudo aquilo, aquelas coisas elas não vão embora. As ideias que você fez a seu respeito e a respeito da vida, a respeito das pessoas, vão se tornando a sua verdade, vão sendo colocadas ali naquela panelinha, né? E vão sustentando tudo que vem para cima, vai formando camadas de sustentação. Então, parênteses, o que acontece no passado, infelizmente não fica no passado. Ah, mas eu perdoei, eu esqueci, passou, eu não lembro mais. Você não lembra aqui, já vou chegar lá, mas aqui você se lembra, tá? Então, toda essa programação que está sendo colocada ali na panelinha, ela vai acontecendo durante toda a sua vida. E, digamos, né, a gente pode ser sincero em reconhecer que pelo menos grande parte de nós não teve uma vida
saudável emocionalmente, com estímulos equilibrados, com pais totalmente conscientes do seu papel, da sua função, justamente porque eles também viveram experiências muito mais dolorosas às vezes do que as nossas, né? E os pais deles também, e os pais dos pais deles também. Então, cada um ofereceu do que tem, é óbvio, mas o fato é que nós não fomos estimulados de uma forma adequada a reconhecer o nosso valor, a nossa capacidade, a nossa dignidade. Lembra que eu falei ontem sobre o erro? Então, nós aprendemos culturalmente que o erro é uma coisa inaceitável. Uma pessoa não pode errar, né? Errar é visto como algo negativo e não como aprendizado. Isso está na nossa cultura. O perfeccionismo é visto como uma virtude. Quem acha aqui que é perfeccionista e que isso é maravilhoso, que isso é super legal, você sente orgulho de ser perfeccionista. Isso é uma não virtude, né? O perfeccionismo é uma forma de você se cobrar por não se sentir bom o suficiente. Então você precisa deixar tudo perfeito para mascarar essa percepção sobre si mesmo. Tá? Voltando, às vezes eu dou umas fugidinhas, né? Mas qualquer coisa vocês me perguntam aí que eu volto pro assunto. E aí, dentro das experiências do que nós fomos acumulando, aprendendo, desenvolvendo na vida, nós fomos criando o nosso sistema de crenças, que são as nossas verdades. Eu tenho as minhas verdades, você tem as suas verdades, os meus irmãos, apesar de ter vivido no mesmo contexto que eu, têm as verdades deles, e assim cada um vai absorvendo. A partir do quê? Do que viu, do que ouviu, da sua própria perspectiva de mundo. Cada um tem a sua perspectiva, cada um vê as coisas do seu jeito e interpreta isso emocionalmente da sua forma também. Eu, por exemplo, trazer mais uma exemplificação para vocês. Por muito tempo, eu carreguei a ideia de rejeição e de abandono. Isso era uma verdade para mim. E eu percebo ainda, às vezes, essa consequência dessa necessidade de ser aprovada, de ser validada. Eu venho trabalhando muito para me desprender disso, tornando isso consciente. Mas quando eu era pequena, por alguns eventos, né, por acaso que aconteceram, a minha mãe me esqueceu em casa, depois me esqueceu na escola, depois chegou tarde para buscar na casa da minha avó, e algumas sucessões de evento me fizeram acreditar que a minha mãe não se importava comigo, que ela não me amava. E eu cresci sustentando aquilo não racionalmente, mas inconsciente. Essa ideia de desvalorização, de desamor. Porque assim, quando uma criança ela não é amada, ou melhor, ela não se sente amada, porque muitas vezes ela é, mas a interpretação que ela faz é que ela não se sente amada. Quando ela carrega essa ideia, ela cria isso como crença de identidade. Eu não sou boa o suficiente para ser amada nem pelos meus pais, quem dirá por outras pessoas. Então eu cresço atraindo para minha vida relacionamentos conflituosos, pessoas que só abusam de mim, sou aquela pessoa que estou sempre fazendo tudo para todo mundo, mas que não sou reconhecida, que não sou valorizada. Por quê? Porque existe uma ideia inconsciente que me faz agir dessa forma para que eu busque o amor das pessoas para mim, né? Eu me percebi nesse movimento por muito tempo. E aí, isso gera sentimentos ansiosos por quê? Porque a pessoa pega as experiências do passado, que são inconscientes, e projeta para o futuro. O que ela tem de percepção do futuro? Que ela vai ser sempre rejeitada, que ninguém nunca vai gostar dela, que ela não é boa o suficiente para ser amada por ninguém. Ó, isso aí já é uma causa de ansiedade. E aí, esses pensamentos estão ali e a ansiedade vem como um alerta, fala, olha, isso aí não é você, tem alguma coisa errada, você está se limitando, você está se diminuindo, você está se deixando julgar por ideias que não são reais a seu respeito e está se submetendo a relações que não são saudáveis para você. E você vai continuar assim por quanto tempo? Essa é a mensagem que a ansiedade estará trazendo nessa condição, nesse caso, certo? Então, essa percepção que eu tive durante a minha vida de que eu não era boa o suficiente para ser lembrada, para ser amada, me fez carregar isso como uma crença de identidade. Essa era a Dani. Então, em qualquer momento da minha vida, aquilo estava ali armazenado dentro de mim. Vamos fazer um parênteses dentro disso para que a gente perceba também. Imagina que você tirou uma foto quando você tinha 3 anos. Alguém tirou uma foto sua. Hoje você está com 40 anos. Quando você pega essa foto, a foto alterou? Ela está diferente? Não, ela é igual. Por mais que o tempo tenha passado. Então, os registros emocionais, eles acontecem da mesma forma. Se naquele momento você levou um impacto emocional, acreditando que você não era boa o suficiente para ser amada, você acreditou naquilo, aquilo ficou armazenado dentro de você, e isso é uma verdade todas as vezes que você acessa uma experiência, que você pega a foto, que você pega a memória, você acessa essa experiência novamente. E ali está a sua verdade daquele momento.
tá? Hoje, o que eu fiz? Eu puxei essa foto, esse arquivo, e eu me vi com necessidade de ser aprovada, como há muitos anos atrás. Então, eu trouxe isso para o meu momento presente. Só que hoje, de uma forma totalmente consciente. Voltando à panelinha de pressão, a gente vai armazenando tudo isso aí. Imagina tudo que você viveu, todas as limitações, todos os bloqueios. Não, você não consegue, você é muito pequeno, criança não tem voz, os abandonos, as rejeições, os conflitos que você viveu, que você assistiu durante a sua vida, as separações, as dificuldades, as percas. Tudo isso foi formando a sua ideia sobre a vida, sobre si mesmo. Tá fazendo sentido, gente? Tô numa ordem cronológica aí? Me falem, por favor. Alguém me dá um 8, me sentindo sozinha aqui. E aí a gente vai formando toda essa percepção sobre o mundo. Quando nós vamos nos tornando conscientes, ou seja, a gente vai começando a usar o tico e teco ali, racionalizar, você vai fazendo reflexões. Por exemplo, eu tinha a ideia de que minha mãe não me amava. Por quê? A minha mãe trabalhava demais, ela não ficava em casa comigo, ela não estava ali, presente fisicamente. Só que quando eu cresci, em determinado momento que eu até cobrei isso dela, né, como a vítima do mundo, ela disse pra mim, como não? Tudo que eu fiz foi por amor. Eu só trabalhava daquele jeito porque eu queria te dar condições, né, uma vida digna, coisas que às vezes faltaram pra ela. Então, olha a perspectiva. Eu acreditei que ela não queria estar comigo. E ela, por amor a mim, fez tudo o que fez. Então, a minha interpretação foi de desamor. E eu só comecei a fazer esse processo de identificação desses comportamentos quando eu comecei a tirar isso do inconsciente e trazer para a consciência, que é o que eu estou propondo para vocês nesse momento. E cada um vai ser muito particular. Foi a partir disso que eu comecei a tratar as minhas emoções, que eu comecei o processo de ressignificação. Porque uma criança, gente, ela não vai fazer o discernimento disso. Ah, minha mãe me ama sim, mas ela está indo trabalhar porque ela precisa, porque é importante. Ela não tem essa capacidade ainda, né? A gente espera que tenha, mas não tem. Ela não vai fazer esse discernimento nesse momento. Quando ela cresce com essa ideia de inferioridade que não é real, né? De não merecimento que acaba não sendo real. E aí vem essa oportunidade de percepção, que é o que está acontecendo agora, através da autoconsciência. Tendo consciência, a gente vai lá e tampa a panela. A razão é a tampa da panela de pressão. Então você imagine todas aquelas emoções guardadas ali na panela e você tampando essa panela. Quando você coloca ela no fogo, que são as experiências da vida, o que é que acontece com a panela de pressão? Chega um momento que ela não consegue mais sustentar tudo que está guardado ali dentro. E ela começa a jogar tudo isso para fora. E começa a fazer aquele barulhão enorme. Essa é a ansiedade. É a ansiedade mostrando que os seus pensamentos conscientes, eles não estão sendo conscientes o suficiente para harmonizar tudo que está ali guardado dentro da panela. E está te convidando a olhar para aquilo, a trazer para a consciência e fazer o processo de ressignificação, que é esse entendimento. O que está guardado aqui dentro de mim? Qual foi a interpretação que eu fiz da minha vida nessa área, nos relacionamentos, no que eu aprendi a próprio respeito, né? E aí a gente passa a perceber onde estão as causas da nossa ansiedade. Tá fazendo sentido? Alguém já encontrou aí, já teve algum insight sobre as possíveis causas da sua ansiedade, dos seus sentimentos ansiosos? Me contem, quero saber. Então, o que tem no nosso subconsciente? Tem carência, tem sentimento de inferioridade, tem baixa estima, tem não merecimento, tem indignidade, desvalor, tem tudo isso ali guardado dentro de nós. Tem sentimentos de escassez, de falta, de miséria, de dor, né? E aí a gente precisa entender esses sentimentos para poder, de fato, ir lá e falar assim, olha, não é bem assim que funciona. Isso são conteúdos, gente, que vão ser aprofundados na mentoria, que eu vou compartilhar com vocês como vai funcionar na última aula, tá? Onde a gente pode fazer exercícios que levam, e vai ser feito, exercícios que levam a gente a abrir a tampa da panela e olhar o que tem lá dentro e decidir o que você quer manter, o que você não quer manter, o que você vai ressignificar de tudo aquilo que está ali sendo guardado ainda há tanto tempo, há tantos anos, tá? Então aí esses pensamentos, eles começam a sair do inconsciente e se tornar consciente. E quando você vai aprendendo como dominá-los, como conduzir, aí você pega né, no volante e conduz para a direção mais adequada, tornando-se consciente de quem você é, do que você é capaz de desenvolver, que você é capaz de descobrir sobre si mesmo, tá? Então, a grande pergunta aqui da aula de hoje, da reflexão de hoje é:
o que você aprendeu sobre si mesmo durante as suas experiências de vida. O que você armazenou da sua própria identidade? Sabe uma forma legal de fazer essa identificação? Você pegar um papel, uma caneta e fazer uma lista das suas principais virtudes e das suas principais dificuldades, dos seus principais problemas, digamos assim, tá? E aí você vai perceber que é muito mais fácil encontrar as dificuldades, os sentimentos, os bloqueios que você tem, do que reconhecer aquilo que você tem de bom e o que você pode desenvolver de bom. Com toda certeza, a causa da sua ansiedade vai estar nessa lista. Ai, Dani, eu não consigo fazer essa lista, não consigo ver nada negativo e nem positivo em mim. Tá faltando se conhecer. Porque aí, quando você se percebe, quando você ativa o seu consciente e começa a se observar as sensações que você tem, você vai se conhecendo. Assim como uma mãe conhece em profundidade o seu filho. Não é verdade? Quem é mãe aí me fala se não é. Você sabe quando ele tá triste, quando ele tá feliz, você sabe quando ele tá mentindo, quando ele tá escondendo coisas. Você sabe tudo, porque você está consciente e atenta desde que ele nasceu, né? Agora, a gente faz isso com a gente mesmo? Como é o movimento de olhar para si durante a vida? É totalmente fora. Existe um exercício terapêutico que a gente faz, é do encontro da criança interior, que esse exercício vai ser feito na mentoria, que leva a pessoa ao encontro da sua criança interior, para que ela se encontre consigo mesmo, com 5 anos de idade, 3, 2. O subconsciente ele traz a idade da criança correspondente ao que ela precisa tratar emocionalmente. E nesse encontro, muitas pessoas se percebem totalmente desconectadas de si mesmo, a ponto de nunca terem se ouvido, nunca terem se percebido, nunca dar atenção para suas emoções. Quem aqui tem o hábito de perceber as suas próprias emoções, de reconhecer e não viver no automático, como a gente falou ontem? Grande parte das vezes a gente entra no automático. Até sabe que está com determinado sentimento, mas fica com ele ali, né? O meu precioso. Pega ele e acredita que precisa conviver com isso, que não tem outra escolha, que não tem outro caminho. E o que a gente faz com os nossos filhos? Quando você percebe que o seu filho está triste, Liliane, você vai lá e fala assim, fica quietinha aí no canto, não chora, não resmunga, engole o choro. É assim que você faz? Eu tenho certeza que não, porque eu te conheço. Mas o que a gente faz com a gente mesmo quando os nossos sentimentos estão gritando dentro de nós? Quando a gente está chorando, quando a gente está angustiado, quando a gente se sente inferior, quando a gente tem medo, o que a gente faz? A gente tem esse hábito de falar para si mesmo, às vezes não em palavras, mas em comportamentos. Engole o choro, fica quieto. Você não pode se sentir assim, você não tem direito de expressar o que você sente. Não é assim? Então, e aí é onde nós pecamos muitas vezes nesse olhar para nós mesmos. E desenvolvemos aí uma grande possibilidade, né, de potencializar os sentimentos ansiosos, tá? Então, a Magali colocou se fechar, não entendi, se quiser colocar de novo, eu vou dar uma olhadinha na sua questão, tá? Então, essa proposta aqui é para que vocês percebam, tá? A gente já está quase caminhando aqui para o final da live. Eu acredito que é um conteúdo bem profundo que pode ajudar bastante nessa autopercepção, de que você possa responder hoje, até amanhã, até o nosso próximo encontro, onde estão as suas crenças a próprio respeito, o que você aprendeu sobre si mesmo, que faz com que você hoje esteja manifestando esses pensamentos ansiosos. Da onde vem o medo? Você já parou para pensar da onde vem o medo? Por que a gente tem medo? O medo é instintivo, é natural, é necessário, assim como a ansiedade. Mas o medo, quando ele está adoecido, quando ele passa do limite, ele paralisa, né? E esse medo é baseado em quê? É baseado no passado, ele não é baseado no presente, muito menos no futuro, porque a gente não tem certeza do que pode acontecer, de como vai acontecer. E é justamente por isso que o medo surge, porque você pega as experiências do passado como referência e projeta isso para o seu futuro. Inconscientemente, isso ali está na panelinha de pressão. Quando você traz isso para a consciência e começa a conversar consigo mesmo, harmonizando o seu caminho, tudo fica muito mais fácil de resolver. Como ir lá, pegar o filho, conversar com ele, falar, olha, vamos olhar por esse lado, não é assim, não precisa se sentir desse jeito, não é isso que a gente faz como mãe, né? Como mãe, como pai, como alguém que vai aconselhar um amigo. Só que com a gente mesmo nós não fazemos isso, esse movimento de acolher aquilo que está sentindo, né? E aí
a ansiedade ela vai vir, porque ela precisa te dizer de alguma forma que você não está se tratando bem o suficiente, que você não está sendo bom o suficiente consigo mesmo. Certo, gente? Fez sentido? Nas ações de calar os sentimentos. Consequência, nos fechamos. Exatamente, Hanna. A gente se fecha porque não sabe como curar isso e acredita que é negando tudo isso que nós vamos fazer alguma modificação. Na aula de amanhã, nós vamos falar sobre o que fazer e o que não fazer em momentos de ansiedade, quando você se percebe com ansiedade. Quais são as atitudes adequadas e quais são as atitudes que não são adequadas. E vamos continuar aprofundando nessa questão do subconsciente, do autoconhecimento, na identificação das causas, tá? Esse olhar para as causas, ele vai fazer toda a diferença. A diferença de que quanto mais a gente tem consciência, mais a gente tem condições de tratar, tá? Façam esse exercício de hoje para amanhã, de percepção, de onde vocês têm limitações e onde vocês têm habilidade, tá? Se permita fazer isso, porque você vai entender aonde estão as causas da sua ansiedade, o que você viveu, o que você aprendeu, o que você absorveu, que tá ali guardado no seu subconsciente, que precisa ser olhado, tá? E aí você vai realmente ter uma consciência, uma lucidez sobre tudo isso. Isso vai ajudar muito no processo ansioso. Na verdade, é a única forma de tratar, tá? Identificando as causas, certo? A Hanna me falou aqui no chat que tem uma pergunta. Como identificar a causa? Sobre a ansiedade falada no início. É basicamente isso, tá? Foi a pergunta da Loise. A identificação é reconhecer onde foi, quando foi e o que foi que você aprendeu de negativo, que está te limitando na vida. E às vezes não é uma coisa só. Às vezes são várias experiências de coisas que você assimilou. Então faz uma retrospectiva para dentro de você, percebendo quais foram as piores experiências, os momentos mais dolorosos, mesmo que você ache, passou. Talvez isso esteja ali dentro de você gerando esse sentimento, tá? E é isso, não tem uma resposta certa, específica, porque cada pessoa desenvolve a ansiedade por um motivo. Existem pessoas que desenvolvem hoje a ansiedade porque se cobram, porque querem ser melhor, porque no passado aprenderam a se sentir inferior, a se sentir menos, a não se sentir bom o suficiente. Tem pessoas que se sentem ansiosas porque não acreditam que vão dar conta do futuro por medo. Porque lá no seu passado passou por dificuldade, por escassez, viu coisas negativas, viu as dores das pessoas que amava, presenciou percas, né? Ausência, dificuldade em separação ou em morte. E hoje projeta um futuro carregado de medo com base nas coisas que viveu, certo? Tem pessoas que têm ansiedade por sentimento de incapacidade, porque passaram por experiências no passado onde aprenderam que não eram boas o suficiente para conseguir realizar alguma coisa. Passou por bullying, que antes não era conhecido, né? Ou não foi estimulado, foi muito cobrado, cobranças negativas, erros, uma sequência de erros, de falhas, que fez com que ela acreditasse, eu não consigo. E aí hoje, racionalmente, ela sabe que consegue porque ela está buscando, se desenvolvendo, porém o inconsciente projeta isso no futuro e o medo, a insegurança aparecem. Então, é uma gama de possibilidades muito individual, tá? Será que a Luísa tá aí ainda? Fez sentido para você? Conseguiu identificar um caminho? Quem mais gostaria de saber também dessa resposta? Conseguiram identificar nessa aula de hoje como você buscar a causa da sua ansiedade? Buscar a causa da ansiedade é olhar para esses sentimentos que estão ali gerando essa necessidade de olhar para si mesmo, certo? Então, o que foi que você aprendeu a próprio respeito, tá? Isso, gente. Lembrando que amanhã, entendido? Que bom. Amanhã nós vamos falar mais especificamente dos tratamentos, tá? A gente vai entrar em conceitos sobre carência, compulsão e vícios, certo? Entender um pouquinho a origem deles, que também vai clarear um pouco das causas. Vou trazer alguns estudos de caso para vocês muito interessantes de coisas que eu vivi aqui em terapia para a identificação da ansiedade também, certo? E lá no feed, aqui no feed do Instagram, tem mais uma postagem onde eu pergunto o que foi de relevante que você mais aprendeu hoje. E eu vou escolher 1 ou 2 comentários que tocarem o meu coração
para ir lá para a listinha das pessoas que vão participar do sorteio da mentoria, com o meu acompanhamento ali, cara a cara. Tá? Eu vou apresentar essa mentoria para vocês no último dia de aula. Mas isso tudo aqui é muito importante, porque para poder participar da mentoria tem que participar de todo esse processo aqui, porque senão chega lá totalmente perdido, tá bom? Bom, gente, eu espero realmente ter contribuído com vocês mais uma vez hoje, que tenha clarificado muitas coisas, lembrando que nós estamos montando um quebra-cabeça, né? Começando ontem pela identificação de algumas coisas, hoje a gente está clarificando, entendendo como que a ansiedade se movimenta dentro de nós, essa percepção de que ela é um alerta, de que ela é um carteiro e que ela é do bem, tirar essa crença, esse conceito de que a ansiedade é a vilã na nossa vida, porque ela não é, ela está aqui para nos beneficiar, tá? E amanhã nós continuamos aprofundando mais disso. E lembrando que nós teremos uma aula de perguntas e respostas, se não me engano é a 6ª aula. Caso você queira que o seu caso seja aprofundado, você quer exemplificar para mim, olha, Dani, tenho isso, nessa aula eu vou trazer para você toda a perspectiva através dessa resposta, né, da aula de perguntas e respostas, tá bom? Então, se você quiser ter a sua resposta respondida nessa aula de uma forma mais profunda, pode enviar no direct para mim, ou deixar no comentário, não da live aqui, porque não fica salvo, mas no comentário depois que ela estiver lá ou no YouTube, ou também aqui no Instagram. Tá bom, gente? Gratidão. Muito obrigado mesmo por eu poder compartilhar com vocês todas essas experiências, esse movimento de aprendizado mútuo, certo? E aí, se quiserem compartilhar com alguém, ainda dá tempo de assistir a de ontem, assistir a de hoje e se atualizar para amanhã, para a gente se encontrar aqui. Tá bom? Um abraço e até mais.